bromatologia. O nosso tema de hoje são minerais e vitaminas. Esse material está na unidade 4, seção 1 e seção 2 da unidade. A dor também está travando bem. Então, vamos lá falar sobre as vitaminas, minerais. A parte de pigmentos é a unidade 4, seção 3. Separado, que eu já postei para vocês também. Sobre minerais e vitaminas, nós vamos falar hoje sobre os tipos de minerais, a classificação deles, realizadas para identificar e quantificar os minerais nos alimentos, nas amostras de alimentos. Vamos relembrar também o cálculo da composição centesimal, que nós vimos lá, na verdade, de cinzas, que nós vimos lá na aula de composição centesimal. Nós vamos relembrar também, porque além do conteúdo ser acumulativo, né? Obviamente, a ênfase maior é no conteúdo do segundo bimestre, mas como o material, como o conteúdo é acumulativo, com certeza vai cair matéria também do primeiro bimestre. Vai cair alguma coisa do primeiro bimestre. E aí, reforçando até com a pergunta que a Cremilda fez no início da aula de hoje, a nossa prova está aqui, tá? Sem ser semana que vem, no dia 24, na semana seguinte, no dia 1º. E aí, o esquema da prova vai ser o mesmo que a gente vem fazendo ao longo deste ano, né? As provas vão ser postadas e vocês vão ter o link lá disponível na unidade e vocês vão acessar, vão ter esse link disponível só no momento da prova, de abertura da prova. E aí, esse link do Google Forms, ele vai ficar disponível durante 24 horas. Então, a prova de vocês começa às 19 horas, aqui do dia 1º, e termina às 19 horas do dia 2. O professor, ele fica só os 2 primeiros horários, né, para poder tirar a dúvida, dar uma assistência aqui, no caso, no dia 1º, tá? Para poder ajudar vocês em alguma necessidade durante a prova. E a prova vai ser realmente liberada no dia, na terça-feira e fechar na quarta-feira, né? Porque tem algumas turmas que são no final da semana que a gente tem que antecipar. Mas a de vocês vai abrir no dia 1º. E aí eu peço para vocês o seguinte: hoje nós vamos ver minerais, vitaminas, e pode ser que dê tempo também de ver o conteúdo da parte de aditivos alimentares. Se der tempo de ver tudo bem, a gente vai fazer só a revisão na semana que vem. Se a gente não conseguir ver a parte de aditivos, que é pequenininha também, a gente vê aditivos na semana que vem, e aí faz uma revisão. Mas para revisão, vai ser uma revisão direcionada por vocês. Então, vocês vão dar uma olhada em toda a matéria, priorizando o conteúdo do segundo bimestre, e na semana que vem eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então, vocês que vão me indicar o caminho, falar o que querem, né, que seja discutido, tá? As atividades avaliativas, elas já foram, né, finalizadas, vocês já enviaram para mim o relatório da clara de ovo que a gente discutiu na semana passada também, né, os resultados. Então, já vou lançar essa nota e aí a gente finaliza também, já fechou as atividades avaliativas da bromatologia, tá? Então, tem alguém no lobby? Não, né? Estão liberando o pessoal. Obrigada, gente. Então, vamos começar a falar desse conteúdo aqui, minerais, vitaminas e pigmentos, que também alguns têm a função, agem como vitaminas no nosso organismo. Vamos lá. Aqui, pronto. Então, sobre a aula de hoje, nós vamos falar sobre os macro e microelementos, ou os macro
macrominerais, quais são as técnicas utilizadas para poder identificar e quantificar esses elementos. Sobre as vitaminas, nós vamos falar da classificação, de análise de vitaminas, e também sobre características químicas de pigmentos e aplicação na indústria, aplicação na indústria de alimentos, sobre esses pigmentos. Aqui, no caso, só pigmentos naturais, tá? Então, vamos começar a falar dos minerais. O que são os minerais? Até hoje, nós tínhamos estudado os carboidratos, lipídios, as fibras alimentares, os ácidos graxos, né, as gorduras que nós vimos na todos esses compostos orgânicos. Vimos também a água, que era um composto inorgânico. Os minerais, assim como a água, são compostos inorgânicos. Eles não apresentam carbono em sua estrutura, tá? Então, qual que é um conceito, uma classificação para minerais? É tudo aquilo que vai compor o nosso organismo, que faz parte da composição de um organismo, de alimento, e que não seja carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Com exceção dessas moléculas, o restante todos são minerais. Então, que não seja carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. E esses que eu acabei de citar, eles correspondem a aproximadamente 99% dos átomos presentes nos organismos vivos. Ou seja, fica a diferença de 1%, né? Em relação aí à composição, da nossa composição corporal, né, dos organismos de uma maneira geral, 1% em forma de minerais. Isso significa que a quantidade de minerais que a gente precisa no nosso organismo, teoricamente, uma quantidade baixa, né? Porque 1% de 100 é algo que a gente pode considerar que é mínimo. Contudo, não é irrelevante. Essa quantidade mínima de minerais, 1% dos minerais como um todo, falando de cálcio, ferro, zinco, potássio e por aí vai. Então, considerando somatório, chegando a 1%, parece pouco, mas eles são essenciais ao nosso organismo. Então, nós temos aí diferentes elementos na natureza com característica mineral, aproximadamente 90, mas o que o nosso organismo precisa para manter as nossas funções, nossos sistemas funcionando de maneira adequada, são aproximadamente 25 minerais. E nós classificamos esses minerais como essenciais ou como vitais, porque eles devem ser ingeridos essencialmente da dieta e diariamente. Assim como os aminoácidos essenciais, os ácidos graxos essenciais, os minerais também têm que ser ingeridos diariamente na quantidade para cada organismo. Essas quantidades, elas são variáveis, tá? Cálcio é um tipo de elemento que a gente precisa em maior quantidade em relação ao iodo, por exemplo, então isso é variável, tá? Então, aqui eu falei para vocês aproximadamente 90 elementos, destes 25 essenciais no nosso organismo, e aí destes 25 existe uma subdivisão. Aqueles que nós precisamos em quantidades de 0,1 até 1 grama por dia, ou seja, 1000 miligramas por dia. Então, o cálcio, por exemplo, é um mineral que a gente vai precisar em grandes quantidades. É o que a gente vai provavelmente precisar em maior quantidade, em torno de 1000 miligramas. E existem aqueles minerais essenciais que nós vamos precisar em quantidade inferior a 0,1 grama por dia, tá? Então, aqui também existe essa divisão, não deixando estes de serem mais ou menos importantes em relação àqueles que a gente precisa em maior quantidade. Esses minerais presentes nos alimentos de origem vegetal ou de origem animal,
eles vão se apresentar da seguinte maneira: ionizados ou em soluções líquidos, intra e extracelulares, ou seja, livres. Vamos supor, o cloro na forma de íon, cloro menos. O sódio na forma de íon, sódio mais. Então, eles vão se apresentar ionizados ali no citoplasma, né, intracelular, na parte do citoplasma, ou extracelular, corrente sanguínea, fugiu agora o nome, plasma, né? Então, eles vão se apresentar nessa forma ionizada ou não ionizada, que é quando ele vai estar no estado sólido, por exemplo, fosfato, o cálcio, que vai estar formando os dentes, os ossos. Então, ele vai se apresentar na forma não ionizada. Ou também integrado a outras moléculas. Por exemplo, a hemoglobina, que apresenta o grupo prostético, né, ali presente, que é o ferro, integrado às proteínas que formam a hemoglobina. Então, essas são as maneiras que esses minerais podem se apresentar dentro de um tecido, dentro dos organismos. A concentração e a quantidade dos minerais, foi como eu falei para vocês, ela vai ser muito variável. Alguns minerais nós vamos precisar em maior quantidade e outros menores, e essas quantidades nos alimentos, ela vai ser variável também. Então, dentro de um alimento da própria espécie, vamos supor o leite de vaca de origem de Minas Gerais e o leite da vaca de origem do sul, do Rio Grande do Sul, enfim. Eles são da origem da vaca, certo? Deste mamífero. Porém, a composição, a concentração de mineral nesses alimentos de origem distinta, ela pode ser variável. Então, as condições de criação dos animais podem provocar essa variação, o ambiente, as condições ambientais, né, a sazonalidade, se é um gado que vive confinado ou se é um gado que vive solto, e por aí vai. Então, tudo isso pode provocar, tudo isso provoca, nem pode. Então, provoca modificações na concentração, principalmente de vitaminas e minerais nos alimentos. Vocês já devem ter ouvido muito falar sobre a castanha do Pará. Então, todo mundo quando fala assim, tô precisando suplementar selênio, minha imunidade está baixa, eu preciso também do selênio como antioxidante e tal. Come castanha do Pará. Mas por que tem que ser a castanha do Pará e não qualquer tipo de castanha? Porque especificamente a castanha do Pará, ela desenvolve em um solo que é rico em selênio. E este mineral, ele vai ficar impregnado ali na planta, nas sementes da planta, e por este motivo, essa castanha de origem do Pará especificamente, ela vai ter uma maior concentração de selênio, tá? Então, isso é uma das explicações. Inclusive, eu falei sobre essas alterações para vocês quando nós tivemos a composição centesimal. E eu mencionei sobre tabelas de composição centesimal, tabelas de composição química de alimentos. Inclusive, teve uma aula que o Vander chegou a mencionar essas tabelas, a gente abriu e viu umas juntos aqui sobre a composição química lá na tabela, na TBCA. Então, eu comentei com vocês que existe uma diferença da composição química que aparece em uma determinada tabela em relação a outro. Isso é comum, tá? E isso pode ser um dos fatores. Sobre a classificação dos minerais em relação à quantidade que nós vamos precisar deles
diariamente. Então, eles podem ser classificados em macrominerais, microminerais e minerais essencialmente obscuros. Confundam aqui macro e micro com nutrientes de uma maneira geral, tá? Então, aqui, sobre os minerais, todos eles são classificados como micronutrientes. Todos eles. E dentro deste grupo aí dos minerais, existe uma subdivisão, onde a gente tem que os minerais como um todo se dividem em macrominerais e micro e obscuros, tá? Então, esses macrominerais são aqueles que a gente vai ter uma demanda mais elevada em detrimento aos demais. Então, a demanda do cálcio, do fósforo, magnésio, sódio, potássio e cloro é maior que 0,1 e pode chegar a 1 grama por dia. Já os microminerais, que são, a gente está falando dos essenciais, que são aqueles que nós precisamos consumir diariamente. Então, os microminerais essenciais, como ferro, iodo, zinco, cobre, cromo, cobalto, selênio, molibdênio e flúor, nós vamos precisar em quantidades moderadas, quantidades menores que 0,1 grama por dia. Então, por isso, são classificados de microminerais. E os obscuros são aqueles que nós vamos precisar em quantidades bem pequenas, mas eles não deixam de ser essenciais, de serem necessários para o metabolismo, para o nosso metabolismo. Das funções, de uma forma geral, não é o foco, né, da disciplina de bromatologia, entender a parte do metabolismo, da ação desses minerais no nosso organismo. Aqui o nosso foco é a parte química e as análises, a quantificar, identificar e quantificar. Então, aqui é só para dar um parâmetro, né, sobre a importância desses minerais no nosso organismo. Por exemplo, cálcio, fósforo, magnésio, eles vão ter função estrutural. Eles estão relacionados à nossa calcificação óssea, à estrutura dos nossos dentes. Então, por isso eles são classificados como função plástica, que pode ser entendida também como função construtora. Tá? Função plástica, mesma coisa que da função construtora. Os minerais, eles vão agir como cofatores da regulação de enzimas no nosso organismo. Então, existem enzimas que só vão conseguir catalisar uma reação quando estiverem ligadas aí a um mineral específico. Então, quando eu falo em zinco, por exemplo, é um mineral que vai servir como catalisador de enzimas antioxidantes que estão presentes naturalmente no nosso organismo. Então, o zinco é um antioxidante? Não. Ele é um cofator que vai ser utilizado para ativar as enzimas antioxidantes do nosso organismo. Então, são reguladoras de metabolismo, por exemplo, do nosso metabolismo ósseo, do nosso balanço hidroeletrolítico, né? Então, a importância desses minerais. Inclusive, também do equilíbrio ácido e básico dos fluidos orgânicos. Então, todo mundo sabe que o nosso sangue, por exemplo, é uma solução tampão. O sangue tem ali pH de 7,3, 7, né, e pouquinho. Esse pH do sangue, por exemplo, ele não pode sofrer oscilações. O sangue ele não pode ser acidificado nem basificado, né? Alcalose ou alcalose com alcalino base ou acidez com ácido. Isso poderia levar a uma cascata de reações metabólicas indesejáveis no nosso organismo. Então,
alguns minerais participam ajudando a ionizar, com a parte de ionização, a fazer esse controle do pH do nosso sangue. Aqui o equilíbrio da pressão osmótica e aqui aqueles que podem agir no nosso organismo como ativadores de enzimas, como coenzimas. E as fontes alimentares desses minerais são os alimentos de uma maneira geral. Então, são os alimentos de origem vegetal, são os alimentos de origem animal, todos eles vão ter algum mineral presente, sendo que alguns são classificados como fonte de. O que é um alimento fonte de um mineral especificamente? É um alimento que é rico, que contém uma grande concentração daquele mineral. Então, quando eu falo em cálcio, logo, todo mundo já associa ao leite e derivados. Ah, eu estou precisando de cálcio, tenho que ingerir mais cálcio. Então, vou ter que tomar mais leite, eu vou ter que comer mais queijo. Obviamente que essas não são as únicas fontes de cálcio. A soja é um alimento rico em cálcio. Os folhosos verdes escuros são ricos em cálcio, porém, né, de uma maneira geral, a maioria das pessoas relaciona essa fonte de cálcio com os alimentos que são os leite derivados. Sobre os produtos cárneos aí, a gente tem esse como fonte de fosfato, de ferro, a gema do ovo, o ovo de uma maneira geral, é riquíssimo em diversas vitaminas, inclusive lipossolúveis e hidrossolúveis, e também tem a presença de minerais como enxofre, como ferro. E sobre os vegetais de uma maneira geral, eles também vão conter cálcio, fosfato, magnésio. Então, esses nutrientes estão distribuídos aí nos grupos de alimentos. Feijões, as oleaginosas, as sementes e por aí vai. Sobre a análise, então, vou pegar um desses alimentos aqui e quero analisar, ver qual que é o nutriente presente, qual que é o mineral presente e a quantidade de mineral que está presente nesse alimento. Como que eu vou fazer essa análise química? Quais são as análises químicas que podem ser realizadas para poder fazer essa quantificação? No início do semestre, tô travando isso. No início do semestre, nós tivemos as aulas de composição centesimal dos alimentos. Lembram? Vocês estão liberando o pessoal do lobby? Tranquilo, né? Não tem ninguém preso, não. No início do semestre, nós tivemos a aula de composição centesimal, que é a quantidade de nutrientes para 100 gramas dos alimentos. Por isso o nome de 100, né? Centesimal. Bom, lá na composição centesimal, nós vimos que são realizadas as análises de fibra total, umidade, nitrogênio, de proteína, né, a partir da estimativa de proteína a partir do nitrogênio, extrato etéreo, que é a mesma coisa de gordura, e análise de cinzas. A análise de cinzas era a análise direcionada para quantificar minerais presentes na matéria, minerais de uma maneira geral, todos eles. Então, essa técnica, aí só para relembrar, ela se baseava num método gravimétrico, onde a gente pega, né, a amostra, é isso que vai ter lá para vocês também no laboratório virtual. Então, pega a amostra, pesa, leva ela para incinerar, né, leva ela no bico de Bunsen para poder queimar, até terminar de sair aquela fumaça preta, indicando que está acabando a carbonização. Depois a gente leva essa amostra para a mufla, o equipamento
que atinge ali até 500 graus Celsius, para poder calcinar essa amostra, terminar de transformar em cinzas, para poder eliminar todo o resto de elementos orgânicos que possam estar presentes ali ainda. Então, a técnica se baseia em incinerar processar toda a matéria orgânica que tem presente ali no alimento, né? Carboidrato, proteína, lipídio, fibra solúvel e insolúvel. A água não é orgânica, porém, em temperaturas elevadas, ela vai evaporar. Então, a água vai sair por evaporação e o restante vai ser carbonizado. Só vão sobrar os minerais, as cinzas, que representam o somatório dos minerais. Então, essa é a análise mais simples, mais barata e que é utilizada para poder fazer essa composição centesimal dos alimentos, para saber a quantidade de nutrientes como um todo. Mas, professor, e se a gente quiser saber a quantidade de ferro que tem uma carne, a quantidade de cálcio que tem no leite? Eu não quero saber das cinzas. Eu quero saber a quantidade de cada um desses elementos. Aí é preciso de utilizar equipamentos mais sofisticados, técnicas analíticas também mais apuradas, utilizando equipamentos como espectrofotômetro. Então, utilizo uma espectrofotometria chamada de absorção atômica, fotômetro, fotometria de chama. Então, utiliza equipamentos específicos para fazer essas análises, tá? E aí, só para poder chamar a atenção em relação a esse aspecto, estar presente no alimento em determinada quantidade não significa que nosso organismo vai absorver todo aquele ferro, todo aquele cálcio presente no alimento que eu estou ingerindo. Então, vamos supor, a carne, 100 gramas de carne tinha ali 0,5 miligramas de ferro, vamos supor. Eu ingerindo esses 100 gramas de carne, não necessariamente, não especificamente, eu vou conseguir absorver todos esses 0,5 miligramas de ferro que estão aí presentes nesse alimento. Então, existem também fatores que vão acabar atrapalhando o processo de absorção desses nutrientes. Nós falamos um pouquinho sobre isso lá na aula de proteína. Na aula de proteínas, quando eu falei para vocês sobre biodisponibilidade. O que era a biodisponibilidade? Nós falamos sobre as proteínas de alto valor biológico, de baixo valor biológico. Eu expliquei para vocês que as proteínas dos alimentos de origem animal, elas são mais eficientemente metabolizadas e os aminoácidos absorvidos pelo nosso organismo em relação às proteínas de origem vegetal, que esse processo é menos eficiente. Então, expliquei para vocês que, por exemplo, lá nos alimentos de origem vegetal, existem fatores, chamados de fatores antinutricionais, que estão presentes naturalmente nesses alimentos, tá? Mas, contudo, em uma quantidade um pouco mais considerável em alimentos de origem vegetal, e por este motivo, esses nutrientes dos alimentos de origem vegetal, sejam macronutrientes ou micronutrientes, vão ter uma eficiência absortiva menor, tá? Então, exemplo, assim como acontece lá para os aminoácidos, proteínas de origem animal, que tem essa variação do valor da biodisponibilidade, os minerais vão ter também. Alimentos que têm a presença de ácido oxálico, por exemplo,
de ácido fítico, esses dois componentes são classificados de fatores antinutricionais. Eles vão quelar, eles vão complexar com minerais e vão impedir a absorção desses minerais. Então, o ácido oxálico, por exemplo, ele complexa com cálcio, com o magnésio e impede a absorção desses nutrientes lá nos enterócitos, nas células do nosso intestino. Outro exemplo que eu dei foi o ácido fítico. Ele está presente aí nos alimentos de origem vegetal também. E ele pode atrapalhar a absorção de cálcio, a absorção de ferro. Tudo isso vai reduzir a biodisponibilidade desses nutrientes nos alimentos. Inclusive o excesso de fibra, como eu falei com vocês também na aula de proteínas, né? O excesso de fibra reduz a absorção de nutrientes de uma maneira geral, tá? Alguém quer perguntar? Quer falar alguma coisa? Não? Bom, então, isso vai ser variável. Não significa que está presente, né, na análise química, não vai ter esses fatores, eles não vão conseguir interferir sobre a análise. Então, a gente acaba quantificando ali, mas o metabolismo é feito de uma maneira diferente, né? A gente não absorve 100% dos nutrientes presentes nos alimentos, ok? Então, sobre a análise química, pode ser feito esse teste, essa análise de cinzas, para poder ter uma noção do peso total de minerais presentes em alimentos de origem animal, em alimentos de origem vegetal, ou pode-se utilizar essas metodologias que vão depender de equipamentos mais sofisticados, de equipamentos mais caros, tá bem? Aqui, nesse slide, eu trago um exercício recordando aí a análise de cinzas, refazendo, relembrando os cálculos que, inclusive, pode voltar a cair nessa prova, que a prova é acumulativa, o conteúdo. Então, aqui a gente tem a seguinte situação. Foi pesado quantidade variável de amostra, que ficou entre 5 e 10 gramas. Essa amostra ela foi previamente pulverizada. E aí, essa amostra foi seca, também estufa. Então, ela foi triturada, ficou em grânulos bem pequenos e estava desidratada, ou seja, ela estava concentrada. A água foi eliminada. E aí, tem os resultados da primeira parte dessa análise nessa tabela aqui embaixo. A tabela 6 vai falar sobre relação dos pesos das cápsulas utilizadas na determinação de cinzas e das amostras a serem analisadas. Então, aqui a gente tem como se fosse repetições. Repetição 1, 2 e 3. Todas as análises, elas têm que ser feitas com repetições. Eu já conversei sobre isso com vocês lá na aula de amostragem. Tudo tem que ser feito em repetição, exatamente para eu ter uma segurança no resultado. Porque se eu faço uma única análise, vamos supor que aqui dá 5%. Isso está certo ou está errado? Eu fiz essa análise da maneira correta? Não tem como saber, a não ser que faça um levantamento bibliográfico, mas ainda assim não é confiável. Então, fazem repetições para ver se não está havendo uma variação grande de um resultado em relação aos demais. Se, por exemplo, fez 3 repetições, 2 deram praticamente o mesmo valor, uma variação mínima, e a terceira deu um valor exorbitante, muito acima do esperado, por exemplo,
Isso está indicando que houve um erro analítico. Então, pode-se, quando tem mais repetições, né, eliminar aquele resultado que parece que não está se enquadrando, que a gente chama de outlier, é quando foge totalmente da curva, da média, tá? Então, elimina e faz uma média daqueles que estão mais próximos, tá? Aqueles valores mais próximos. Mas, professora, aqui nessa técnica, utilizou quantidades diferentes de amostra. Utilizou 9 gramas, 5, 9. Então, essa aqui vai dar uma concentração menor de cinzas, porque a quantidade de amostra utilizada foi muito menor, foi a metade. Só que o resultado ele é dado em percentual. Então, pouco importa, né, essa questão da quantidade de amostra que foi utilizada, porque no final vou transformar tudo em percentual para eu ter parâmetro de comparação, até mesmo para eu poder verificar se isso aqui está próximo, os resultados estão próximos uns dos outros, pensando na equivalência, na proporcionalidade da amostra que foi utilizada, ok? Então, aqui nessa tabela, a gente tem aqui a indicação dos códigos, né? Prova 1, 2 e 3. Aqui o peso da cápsula vazia. Aqui o peso da cápsula mais a amostra úmida, mais a amostra que ainda vai ser utilizada ali para fazer a análise. E, por final, colocou que subtraiu, por isso que é importante tabular, deixar no Excel, que aí é só inserindo fórmula. Aqui são só 3 repetições e uma amostra. Mas se fosse centenas de amostras, se fosse necessário fazer muitas, triplicata, repetição em 3 vezes de cada uma dessas centenas de amostra, né? Isso aqui, fazendo à mão, não seria viável de maneira alguma. Então, por isso a ideia de trabalhar com tabulação, Excel, inserir fórmulas, tá? Na segunda parte, pegou essas amostras, levou para a mufla e manteve sobreaquecimento, maior que esses 500 graus Celsius, por 4 horas, até que chegasse no ponto de cinza branca, né? Ou aquele cinza bem clarinho, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma fogueira, um fogão a lenha, né? Que são aqueles restos que ficam ali depois de passar um determinado período incinerando, queimando. Sobre aqui o restante, né, da análise. Após resfriar, retirou. Lembrem-se lá do vídeo de análise de cinzas. Depois que retirou dentro da mufla, tem que pegar uma pinça de braço longo, porque a mufla está muito quente, e colocar esses cadinhos de vidro, ou de porcelana, na verdade, colocar esses cadinhos de porcelana dentro do dessecador. Lá na aula do laboratório virtual, vocês, para quem não conhece esses equipamentos, vocês vão ter a oportunidade de conhecer esses equipamentos. Aqui vai ter o dessecador, vai ter equipamento para proteína, o destilador. Gente, para o meu não abre mesmo, tá? A internet não ajudou, não. Desde semana passada que eu tô tentando abrir para vocês. Não consigo. Ah, foi. Olha aí, ó. Abriu de novo, grande. Agora vamos ver se vai para análise. Ixi, voltou tudo. Vamos ver. Vamos ver se vai processar rapidinho. Queria mostrar para vocês o dessecador, para quem não conhece. Realmente chega aqui e fica estagnado. Vamos fazer o seguinte, aproveita que está no computador, quem estiver no computador já abre lá no portal,
vai lá na disciplina bromatologia, lá no finalzinho tem aulas práticas. Abre as aulas práticas e entra na aula de umidade. Aí dá uma olhadinha, por favor, para ver se vocês têm alguma dúvida. Vocês que vão fazer a análise. Tem um roteiro da análise, indicando o que tem que ser feito primeiro. A primeira parte é colocar os equipamentos de proteção individual. Aí vocês vão lá no armarinho, coloca todos os equipamentos, depois volta para a bancada. Na bancada você começa o processo. A pesagem da amostra, né? A tara do cadinho, a pesagem da amostra, leva isso para a mufla, tá? Acho que agora vai abrir. Ô, Cris, na hora da pesagem, eu tive um pouquinho de dificuldade, não sei se era minha internet, mas eu não consegui concluir o experimento. Quem que tá falando? Aline. Quem? Oi, Aline, tudo bem? Ô, Aline, Joia. eu tô tendo, então, eu tô tendo, assim, dificuldade também, que parece que às vezes dá um errinho. Mas a gente tem que seguir um roteiro. Primeira coisa é ler o roteiro para ver quais são passo a passo, que tem que ser tudo na sequência que eles colocam aqui, tá vendo? Primeira coisa é para poder ir lá no armário e colocar os EPIs. Aí ele já te direciona para o armário, você clica aqui, o armário abre. Você tem que vestir os EPIs, que já são específicos. Aí, só de clicar, você já está utilizando o EPI. É como se você já tivesse colocado. Então, agora pronto, fecha a porta de novo. Coloquei os EPIs. Fechei o armário. E agora a gente volta. Tá vendo que aqui cada lugarzinho do laboratório que a gente vai precisar ir, bancada, balança. Aí eu clico no lugar que eu quero ir. Quero voltar para a bancada. Agora já tô com os EPIs. Então, aqui a gente tem o dessecador, né? Aqui a gente tem um pichilo para poder fazer aqui. Ixi, tem alguém feliz. Aqui a gente tem o grau, que é para poder fazer a maceração dessa amostra, para triturá-la bem. Aqui a gente tem uma pinça, uma espátula, para poder pegar essa amostra. E aqui são os cadinhos que a gente vai utilizar para fazer essa análise em triplicata, como eu falei para vocês. Essa aqui é a pinça que nós vamos utilizar para transportar esse cadinho, tá? Então, o que faz? Primeira coisa aqui, a gente vai ligar a balança. Aqui, da balança. Aí ele vai focar na balança, tá vendo? A gente liga a balança ligada, aí a gente vai lá na amostra, a gente tem que triturar essa amostra primeiro, tá vendo? Ela vai ser triturada. Depois que eu preparei essa amostra, eu vou clicar aqui, ó, mover o objeto. Mover para a mesa, para a balança. Aí esse objeto vai ser movido para a balança. Só que eu ainda não coloquei o cadinho aqui embaixo, né? Para poder despejar a amostra. Aí eu tenho que ir lá nos cadinhos. Vou mover o cadinho número 1 até a balança para eu poder despejar a amostra. Ok? Agora eu pego a pinça, mover para a balança. E aqui a gente vai mover, tá vendo? Ela vai colocando, já tá colocando, ó. Ela vai começar a colocar, a balançar aqui, tá vendo? Colocar a amostra. Só que a amostra aqui nesse caso não tá. Nem quando eu coloquei o cadinho deu peso aqui. Às vezes dá uns negocinhos assim, né? Que eu coloquei o cadinho aqui, tinha que anotar o peso do cadinho. Depois que eu anotei o peso do cadinho, eu taro. E aí eu venho colocando a amostra aqui, ó. Adicionar conteúdo, tô pedindo para adicionar. Então, vendo que sempre que eu vou colocando aqui, já vem uma embaixo também do lado, indicando o que é para... Qual que é para clicar, se é para esquerda ou para direita, para ter a ação que eu quero. Então, para adicionar o conteúdo, é só clicar com o indicador.
era para estar aparecendo o peso aqui, que ele vai subindo o peso. Aí a gente ia colocar uma quantidade de peso de 5 a 10 gramas, por exemplo, tá? Depois que terminou, pega esse cadinho, retorna para a mesa e vem com a segunda, só que eu pedi para retornar para a mesa. Enfim. Vou ligar a estufa. Essa aqui é a análise de umidade. Vou aqui fazer o termostato na temperatura que eu quero, de acordo com o protocolo. Põe a temperatura no ideal. Depois que, né, calibrou o equipamento, liga o equipamento. E o equipamento já está em uso, mas eu não consigo abrir. Quando ele já está em uso, a gente não consegue abrir. Então, esse aqui é o laboratório virtual, tá? Foi o que eu falei com vocês. É para poder treinar, reconhecer os equipamentos. Tem análise de proteína que mostra os equipamentos também da proteína, o destilador, o tubo digestivo, né, o digestor. Então, para vocês conhecerem esses equipamentos e os utensílios de laboratório, porque às vezes dá essas travadinhas mesmo aqui no sistema, tá? Mas lá tem tudo isso aqui para vocês ficarem familiarizados, até porque na prova também pode se perguntar sobre os equipamentos, sobre os utensílios, sobre o dessecador, que a gente fala tanto, né, utilizado em todas as análises da parte de composição centesimal, porque tudo que utiliza técnica gravimétrica, nós vamos levar na estufa para tirar a umidade e depois vai ter que esperar dentro do dessecador, né, para poder estabilizar a temperatura e só aí pesar. Então, aqui vai dar uma noção boa para vocês, né, nesse laboratório virtual sobre esses equipamentos, tá? Outras pessoas já tiveram curiosidade de abrir, tentar utilizar esse laboratório virtual. Então, sobre o que a gente acabou de ver ali, qual que eram as etapas? A gente ia pegar os cadinhos ou a cápsula, né, de porcelana, colocar na balança, anotar o peso da cápsula, depois acrescentar a amostra e anotar o peso da cápsula mais a amostra, e aí fazendo a diferença chega no peso da amostra. Ou também, né, pode usar a tara. Então, aqui a gente tem esses resultados, né? Peso da cápsula sozinha, peso da amostra. Isso aqui é a amostra úmida. Desculpa, é a amostra com todos os seus, com toda a sua composição, amostra integral, vamos dizer assim. Isso aqui foi para a mufla, foi incinerado, foi carbonizado e depois de 4 horas a 550 graus Celsius, só sobraram as cinzas. As cinzas são os minerais. Leva isso aqui, tira de dentro da mufla e coloca dentro do dessecador para esperar abaixar a temperatura. Depois que abaixou a temperatura, pesa novamente. E o que a gente vai ter? Peso da cápsula mais a cinza. Então, a gente tem aqui cápsula sozinha, cápsula mais as cinzas. Este aqui menos esse, a gente vai ter a quantidade de cinzas presentes em cada uma das repetições. Repetição 1, 2 e 3. Então, o que a gente faz agora? Aplica a regrinha de 3. A partir, considerando aqui a amostra integral, a quantidade aqui que foi utilizada para análise e o resultado encontrado, as cinzas, quantos por cento de cinzas foi em cada uma das repetições, número 1, 2 e 3, até para a gente poder ver se realmente teve repetibilidade ou não. Então, olha aqui, esses são
essas são as quantidades de amostras que foram utilizadas. 9,14, 5,32 e 9,19. Os resultados foram 0,49 para a quantidade de 9,14, 0,31 para a quantidade de 5,32 e 0,53 para a quantidade de 9,19 de amostra. Aí eu quero saber de vocês qual é o percentual de cinzas presente na prova 1, prova 2 e prova 3. Quais são os resultados? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem aí, pode ser? Treinar essa parte de cálculo, que pode cair na prova do segundo bimestre. Vou calcular aqui também para ver. Alguém já terminou? E aí, gente, qual que é o resultado? Tem alguém presente aí? O povo tá aí? Ai, travou aqui, gente. Gente, alguém calculou? Tô dando aula para parede, gente, isso mesmo? Ô, Cris, eu perdi os números. Uai, não é possível, gente. Que isso? Não, eu Fazer perdi os questão. números, eu lembro que você fala, os números que você disse. Faz um só, então, Cremilda. Um é 9,14 e a quantidade de cinzas que ficou para esse primeiro é 0,49 gramas de cinzas.
Então, 9.14.049. Pessoal, a coordenadora acabou de enviar aqui para mim para vocês preencherem o formulário até hoje. Na verdade, até amanhã, né? Para vocês aproveitarem hoje já, eu tô falando para preencher o formulário das aulas práticas. Porque as aulas práticas começam na quinta-feira e os laboratoristas precisam ter uma ideia do número de alunos, exatamente até para poder fazer a organização e cumprir todas as normas, né, do distanciamento, da segurança, tá? Então, façam isso, por favor. Ela acabou de mandar aqui. Preencham já o formulário, por favor. Vamos lá fazer então, pessoal, já que vocês estão com preguiça de calcular aí, pelo visto, né? Vamos lá. Então, aqui. Repetição 1, a prova 1, a prova 2, a prova 3. Vamos fazer a prova 1. Lembrando lá que, por meio de uma regrinha de 3 simples, eu consigo fazer a estimativa aqui do percentual de minerais. Eu não preciso aplicar fórmula. Existe uma formulazinha, mas a fórmula nada mais, nada menos é do que o desmembramento da regra de 3 simples, né? Então, se eu tenho aqui a quantidade de amostra integral, o total de amostra que foi utilizada para poder fazer a análise. No caso de P1 foi 9,14. Isso aqui, nessa amostra integral, tá 100%, tá tudo. Tá ali presente os carboidratos, proteína, lipídio, os minerais e por aí vai. Então, isso aqui representa o todo, 100%, certo? 9,14 gramas de amostra integral. A gente tem aqui como 100%. O resultado, depois que foi lá, calcinou a amostra, né? Carbonizou, calcinou a amostra, retirou da mufla e fez a pesagem, encontrou aquele resíduo lá dentro do potinho, que são as cinzas. Nessa amostra aqui, P1, o resultado das cinzas foi 0,49 gramas. Então, 0,49 gramas de cinzas. E eu quero saber o quanto que isso representa. 0,49 representa de 9,14. Então, eu vou colocar a regrinha de 3 simples aqui. 0,49 é x%, certo? Então, 9,14 da amostra integral é 100%, 0,49 gramas de cinzas é x. Aí, agora, eu multiplico o cruzado. Este vezes este, esse vezes esse, certo? Então, é este vezes esse, 0,49 gramas vezes 100, e o resultado dividido por 9,14. Então, 0,49 vezes 100 dividido por 9,14, a gente vai ter que x é igual a 5,36% de cinzas em P1, certo? Alguém fez? Quem fez encontrou isso? Na amostra 2, foi pesado 5,32 gramas da amostra integral, que representa 100% da amostra, certo? E a quantidade de cinzas que ficou dentro do recipiente, dentro da cápsula de porcelana, foi 0,31 gramas. Então, 0,31 gramas de cinzas representa x%.
Sempre unidade embaixo de unidade, para não errar o cálculo. Então, grama com grama, percentual com percentual. E aí, eu multiplico o cruzado, 0,31 vezes 100, dividido por 5,32. X vai ser igual a 5,82%. Então, esse é o resultado de P2, que é uma repetição. E, por último, repetição 3. Foram utilizados 9,19 gramas. 9,19 gramas de amostra integral, que representa 100% da amostra. E aí, o resultado, 0,53 gramas de cinzas, representa X. Multiplico o cruzado, 0,53 vezes 100, dividido por 9,19, X vai ser igual a 5,76% de cinzas em P3, tá bem? Então, olha só. Aqui são repetições. P1, P2 e P3 são repetições. Quanto mais próximo der o resultado, mais está indicando que essa análise foi feita de uma maneira correta, né? Que o preparo da amostra, que todo o processo ele foi realizado de maneira correta e que esse resultado é confiável, já que ele está dando as repetições estão dando resultados muito próximos um do outro. Eu posso afirmar que isso é confiável? Não. Eu teria que aplicar uma análise estatística, ver o desvio padrão, ver se o desvio está aceitável, está dentro do esperado para essa análise, tá? Então, isso teria que ser feito para julgar, para falar se posso aceitar ou não esses resultados, tá? Mas o processo, de uma maneira geral, é feito dessa forma. Como os três estão muito próximos, eu poderia somar os três e dividir por 3 para fazer uma média. E aí, o resultado final, para colocar em um rótulo, para colocar na tabela de composição de alimentos e por aí vai, seria a média dos resultados, das repetições, tá bem? Ok. Ô, Cris. Eu não entendi. Peraí. Tá. Eu não entendi porque eu fiz o... Ai, meu Deus. O que, Cremildinho? Pode falar. Eu fiz o cálculo e deu certo, e você fez e deu certo. Você fez dessa maneira aqui? É a Cremilda, não é que tá falando? Sim. Você fez assim, ó, 9,14 gramas de amostra integral representa 100%. As cinzas estão aqui, proteínas, tudo. Embaixo, cinza, 0,49. O resultado da análise, que foi 0,49 de cinzas. Cada um tem um resultado. Aqui para a prova 1 é este, para 2 é este, para 3 é este. Aí é 0,49 vezes 100 dividido por 9,14, não é isso? Isso. Isso. Eu devo ter somado errado, por isso que eu nem quis responder, porque o meu tinha dado 9 cacetada. Não, faz de novo para você ver. Multiplica 0,49, 100, divide por 9,14. Eu fiz com você, depois eu faço sozinho. Tá. Aqui, pessoal, vejam só que a quantidade de amostra foi diferente, foi o que eu alertei para vocês no início. Mas o resultado é próximo, porque é percentual. Então, eu vou tornar essa aqui em gramas, eu vou transformar em uma unidade que seja possível comparar.
que seja equivalente. Se eu não transformar isso aqui em percentual, jamais eu vou saber se esse resultado 0,31 aqui está próximo desse 0,49, sendo que a quantidade de amostra utilizada foi muito diferente, né? Aqui foi, sei lá, praticamente a metade, talvez, né? Então, a transformação da unidade para percentual também serve para isso, para possibilitar essas comparações entre amostras, as próprias repetições, entre outros alimentos também, tá? Então, é isso sobre os minerais. Tranquilo? Tranquilo, gente? Certinho? Tranquilo. Mais ou menos. Tá. Mais ou menos quem? Não quero para nada mais ou menos, tem que estar tudo 100%. Essa matéria é difícil. Eu acho difícil. Não, Gremildinha, é uma delícia bromatologia. Depois você aprende, né? É verdade, não, eu concordo, tá certo. É um volume muito grande de informação. Pessoal, são 8h20. A gente vai começar a falar de vitaminas. Vamos fazer o intervalo de uma vez? 20 minutos, a gente adianta um pouquinho e faz os 20 minutos. Então, 8h40, a gente volta para ter aula até 9h50, que assim a gente não parte o assunto, beleza? Ok. Pode ser. Então, tá, a gente retorna às 8h40. Até daqui a pouco. Beijo.